A todos, sejam todos bem-vindos, né, à sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos ter como palestrante a palestrante Maria de Menezes. Ela é trabalhadora da Casa Espírita, do Centro Espírita Amor e Luz. E o texto de hoje é um texto muito lindo, que é Jamais Perca as Esperanças. Então, agora a Zilda vai fazer a leitura de harmonização. Espera por Deus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, está no capítulo João, capítulo 14, versículo 10. Saibamos buscar o pensamento divino atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano guardado pela morte. Todavia, através, na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, no condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carrega a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condene as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Agora vamos à oração de abertura. Amigo Jesus, obrigada por mais este momento, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, sempre buscando esclarecimentos para nos fortalecer. Agradecemos a assistência de nossos irmãos da espiritualidade, todos aqueles que vêm para nos ajudar, os que vêm para participar, também todos nós, nossos amigos que aí estão presentes, e a nossa palestrante. E que assim seja. Agora é a Dona Maria que vai dar continuação, ok? Gente, muito obrigada. O Charlton me pediu um tema e eu sugeri esse tema para ele porque parece, assim, que é um tema muito simples. Jamais perca a esperança. A esperança é uma das virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Mas ela é tirada de um livro de mensagens, um livrinho muito bom de mensagem, pequeno, chamado Jesus no Teu Dia a Dia. É um livro que tem mensagem de vários espíritos, entendeu? E o livro, essa mensagem, ela começa fazendo um convite para que a gente aprenda a não perder a esperança. Então, ele diz assim: seja um apaixonado pela vida, tenha sede de viver, permita sempre que o brilho dos olhos retrate o imenso prazer que possui em acordar todos os dias. Se a gente tivesse, por exemplo, no momento de um seminário com um tempo mais dilatado, só esse convite já seria suficiente para a gente dar uma parada e fazer uma reflexão. Por exemplo,
como é que eu me acordo todos os dias? Cheia de esperança para viver um dia bom? Cheia de esperança para dizer, Jesus, eu quero viver esse dia ao teu lado. Ou a gente amanhece o dia pensando nos afazeres e com aquela velha interpretação. Hoje eu tenho que matar muitos leões para poder conseguir vencer meu dia. A mensagem espírita que estamos estudando, na realidade, ela enfatiza a confiança inabalável em Deus e na imortalidade da alma, porque é muito complicado eu pensar em alguém que essa pessoa tem esperança se ela não acredita em Deus e se ela não acredita na imortalidade da alma, se ela acredita que tudo, como os materialistas, que tudo é finito quando a vida humana se extingue. Então, a mensagem ela nos convida essencialmente, ela enfatiza a nossa confiança inabalável em Deus e na imortalidade da alma, mesmo diante das maiores dores e aflições. E com a chama da esperança sempre viva, nós percebemos que tudo passa, tanto os momentos de alegria, de prazer, de bem-estar, como os momentos de sofrimento. Tudo passa. E o que é interessante é que, se a gente for prestar atenção, se nós pudéssemos contar na nossa vida as horas que, na realidade, foram horas de sofrimento, elas seriam assim muito menores quando comparadas com as horas em que a gente viveu naturalmente, viveu normalmente, teve um momento de alegria, mas que não estava em sofrimento. No entanto, a nossa mente, ela interpreta os momentos de sofrimento como se eles fossem muito maiores do que todo o resto da vida. Mas é preciso que a gente saiba que, embora parecendo que os sofrimentos são mais duradouros, a luz da esperança sempre ilumina após a noite de infortúnio e renova-nos a vida. O autor ele também faz ele desmonta um ditado popular muito conhecido e reinterpreta. E ele é muito feliz quando ele reinterpreta esse ditado popular. Quem de nós não conhece o ditado popular de que a esperança é a última que morre? Então, o autor ele diz que não, que a esperança não é a última que morre, porque a esperança, como espírito, ele nunca morre. E aí a gente para pensar, por que o autor diz que a esperança, como espírito, ela nunca morre? E aí nós percebemos que a esperança, ela não existe só. Nós percebemos que onde há uma fagulha de esperança, há sempre uma centelha de fé. Para que eu tenha um mínimo de esperança, é preciso que eu tenha pelo menos uma gota de fé. Ela não existe sozinha. Portanto, onde há esperança, pequena ou grande, ela não morre. Como espírito, ela é perene. O coração que confia em Deus, ele sempre encontra um motivo para compreender que há esperança em todo o coração que crê. A esperança, na realidade, ela nasce da certeza de que Deus é justo e que a lei de Deus é uma lei de amor. E mesmo nós precisando passar por algumas provas, ou até mesmo algumas expiações, não significa que Deus é injusto, mas significa que nós precisamos viver essas experiências, aprender essas lições, mas que nós nunca somos desamparados. A esperança se manifesta em todos esses momentos. Tendo a segurança desta certeza, a lição nos recomenda: nunca deixe de sonhar, porque o sonho é o alimento da alma. A pessoa que não sonha é uma pessoa triste. O sonho é o alimento da alma.
Sem esperança, nós perdemos, inclusive, a vontade de viver. A gente vê algumas pessoas ensaiando ou expressando uma vontade de exterminar a própria vida. Você vai atrás conversar com essa pessoa, ela não tem esperança nenhuma. Ela não tem esperança de mais nada. Então, sem esperança, nós perdemos a vontade, inclusive, de viver. Tornamo-nos apenas cadáveres que respiram, sem sonhos, sem emoção. Normalmente, alguém que está vivendo esse drama, ele não expressa emoção, ele não expressa, não tem sonho, porque a sua esperança está bastante abalada. É impressionante como a ausência da esperança nos desanima a participar do trabalho santificante do Cristo em todos os setores da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita. Em todos os lugares onde nós estivermos, se a nossa esperança estiver abalada, nós nos sentimos desestimulados. Para que cultivemos a ação e o serviço no bem, precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus e nutrir a esperança no porvir, ter certeza que tudo passa, que o melhor ainda está por vir. Essa é uma frase que eu aprendi, que ela é maravilhosa. Tudo passa e o que eu estou vivendo, seja bom ou não seja muito agradável, o melhor ainda está por vir. E se erguermos a nossa mente, nutrindo-a com bons pensamentos e semearmos no chão dos nossos caminhos boas ações, iremos ser grandemente fortalecidos por essa força interior de fé que renova a esperança na certeza que tudo passa. Tudo passa, tudo tem seu momento. Eu gostaria, nesse momento, que cada um puxasse para si uma lembrança que já incomodou, que está incomodando, e refletisse. Hoje, diante dessa dificuldade, eu somente vejo sombras, mas tenho confiança em Deus, que nunca desampara um filho, que em breve superarei esses momentos e vislumbrarei a luz e a solução que eu tanto busco. Porque quando confiamos em Deus e alimentamos a esperança no porvir, nosso Pai misericordioso não deixa sem resposta nenhum dos nossos pedidos. É uma experiência muito interessante que nós devemos fazer sempre, mesmo nos momentos que sejam apenas dúvidas. A fé e a confiança em Deus e no futuro são condições indispensáveis para que possamos nutrir a verdadeira esperança. Sem fé, sem confiança em Deus, nós, na certeza de que há um futuro melhor nos esperando, nós não temos como alimentar a nossa esperança. Mas precisamos refletir um pouco mais acerca desses ingredientes. Será que a esperança precisa apenas da fé? Quais outros elementos ou virtudes são necessários para que a minha esperança se fortaleça? E aí nós vamos raciocinar que há um de modo especial, que está sempre sendo recomendado, sem o qual é muito difícil nós darmos qualquer passo adiante, que é o perdão e a paciência. São também indispensáveis ingredientes para alimentar a minha esperança. E aí a gente pergunta, em que situações a esperança não resistiria sem a presença do perdão e da paciência?
porque falando solto assim, parece que não tem nada a ver. Mas vamos imaginar situações em que a nossa esperança não existiria se não houvesse a participação do perdão e da paciência. Por exemplo, quando somos caluniados ou incompreendidos. Em tais circunstâncias, quem aprendeu a perdoar e aguardar o devido tempo, ou seja, ter paciência, refugia-se no silêncio e aciona toda a tolerância que já possui, pois essas são atitudes de quem confia na justiça divina, a voz inarticulada do tempo. Lembram do que falamos há pouco? Que o Pai misericordioso não deixa sem resposta nenhuma das nossas dúvidas ou dos nossos pedidos? André Luiz, numa mensagem intitulada Não Perca, é outra mensagem essa. Essa mensagem que nós estamos dando é não, jamais perca a esperança. Mas André Luiz, num livro chamado Caminho Espírita, que está disponível gratuitamente na internet, ele tem uma mensagem que o título é Não Perca. Esse livro é um livro de autores diversos, tem várias mensagens de diversos autores, mas essa específica é do André Luiz. E ele nos orienta que não devemos perder a esperança nem o bom humor, a tolerância ou a serenidade, pois Deus ama a todos e a reencarnação oferece novas oportunidades de aprendizado e alegria. Com essa mensagem de André Luiz, nós vemos algumas outras virtudes sendo acrescentadas que vão se somar com a esperança, que vão fortalecer a esperança, inclusive o humor. Ele recomenda que a gente não perca o humor. Ele acrescenta componentes importantes para a manutenção da esperança. Compreender que a vida é um processo reencarnatório e que esse mecanismo ajuda a superar o desespero nos momentos difíceis é extremamente importante. Novamente aqui, vemos claramente de que tudo passa e que o modo como nós agimos e reagimos nos momentos difíceis determina os resultados que teremos. Aqui tem uma coisa muito boa para refletir. Às vezes, quando nós estamos sob o guante de alguma situação bastante difícil, mas nós queremos um bom resultado daquela situação difícil. Só que enquanto a gente está reagindo, agindo, reagindo, falando, dizendo coisas, a gente não está pensando que aquele nosso modo de agir é que vai determinar o resultado que eu terei. Então, é preciso que a gente tenha essa lucidez, que mesmo nos momentos difíceis, o resultado que eu obterei depois que essa fase passar vai depender da maneira como eu agir e reagir naquele momento difícil. Isso é muito importante, porque todos nós, quando estamos atravessando momentos difíceis, queremos merecer, após esses momentos difíceis, bons resultados, porque nós achamos que nós já padecemos com aquelas dificuldades. Então, nós merecemos bom resultado. Mas o nosso resultado vai depender da maneira como nós nos portamos, como nós agimos, como a conduta que nós adotamos no momento daquela situação difícil que a gente atravessou. Vale uma boa reflexão aqui. Meus irmãos, a mensagem Jamais Perca a Esperança, na realidade, ela é um convite para confiarmos na providência divina
mesmo em tempos difíceis. É um teste para nós. Ela enfatiza que Deus conhece o amanhã e que, mesmo quando os planos parecem falhar, a vontade de Deus está agindo para um bem maior, para uma finalidade que muitas vezes na hora eu não consigo entender, mas é para um bem maior, exigindo de nós paciência, persistência e fé. Nós precisamos entender, com a devida maturidade, que a bagagem da vida, sabe? Aquela mala que eu vou levar, a bagagem da vida, é para ser carregada com fé e superação. Se essa bagagem da vida que eu estou vivendo aqui não for carregada com fé e superação, o resultado que eu terei dessa tarefa provavelmente não me agradará muito quando eu chegar ao momento de fazer essa avaliação. Então, didaticamente, como é que isso funciona? Como funciona a esperança para grande número de pessoas? Na realidade, como é que a maioria, ou um grande número de pessoas, se comporta, como é que age, como é que funciona essa questão da esperança? A esperança é essa virtude, é uma virtude teologal, portanto, uma virtude ativa que se baseia em trazer à memória as promessas e o amor de Deus, fortalecendo o coração em meio a todas as dificuldades. Exatamente por a esperança ser uma virtude ativa, ela precisa ser alimentada, e para isso devemos fortalecer a nossa confiança em Deus todos os dias. E como é que nós fazemos isso? Oração, reflexão, o exercício da caridade, meditação, ou seja, uma vigilância atenta do nosso modo de viver. Eu disse a vocês que eu estou relendo Paulo Estevão. E eu, bem a propósito, me lembrei disso. Todo mundo sabe da história de Paulo, aquele ferrenho perseguidor dos cristãos, responsável pelo apedrejamento do primeiro mártir da era cristã, que foi Estevão. E Paulo, quando se converteu, eu estou já na segunda metade do livro, quando ele se converteu, que passou todas aquelas... foi para o deserto, quando ele voltou do deserto, já acabrunhado, cansado, doente, ele teve que várias vezes, eu noto na leitura, que todas as vezes que ele se entristece, ele vai buscar a imagem da experiência vivida na estrada de Damasco para se fortalecer. É isso que eu estou dizendo para vocês. Uma das maneiras de nós nutrirmos a nossa esperança é trazendo à memória boas lembranças, orações, vibrações positivas, meditações. Paulo faz muito isso e medita demais. E se recorda, a cada momento que ele está muito acabrunhado, ele se recorda do encontro que ele teve com Jesus. E esse é um grande alimento para que ele enfrente as dificuldades da vida. Quando nós fortalecemos a nossa confiança em Deus, em outras palavras, quando nós alimentamos a nossa fé, percebemos o apoio divino. E é isso que ele faz. Ele ora, medita e renova sempre aquela lembrança do encontro com Jesus na estrada, às portas de Damasco. Isso dá forças para ele, porque nós fortalecemos a nossa fé, porque nós percebemos o apoio divino, que nos fala da certeza de que Jesus está do nosso lado dia a dia, todos os dias. E essa certeza transforma o que poderíamos estar
entendendo como exílio, solidão, dificuldade, em momento de certeza de que Deus não nos desamparará jamais. Há, inclusive, uma palavra interessante, que é a tal da solitude, né? Que é aquela pessoa que sabe ficar só, sem se sentir sozinho. Sabe ficar harmonizado. Não precisa necessariamente estar rodeada de pessoas, até porque solidão não é falta de rostos, solidão é um estado de espírito. Então, quando nós alimentamos sempre a nossa mente com esses pensamentos, com essas orações, com essas meditações, não importa se nós estamos fisicamente sozinhos, porque nós estamos sempre acompanhados da presença da espiritualidade na nossa vida. Nós estamos percebendo, sentindo esse apoio divino. E isso é tudo para nós, gente. Isso é muita coisa. Com esse apoio, nós superamos qualquer dificuldade. Em toda a literatura, em toda a Bíblia, isso eu me dei o trabalho de procurar, sabia? Eu queria ver se eu encontrava muita coisa sobre esperança. Mas olha, gente, em toda a Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, há inúmeras recomendações para que não percamos a esperança. Eu poderia trazer aqui centenas de recomendações, mas eu trouxe uma só, do livro Salmo 27:14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nos evangelhos, a esperança aparece como a confiança ativa em Deus, a certeza do amparo divino e a promessa de renovação espiritual. E aqui eu destaco também uma frase só. Aliás, eu trouxe dois evangelhos, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. No Evangelho de Mateus 6, 25-34, nós encontramos: não andeis ansiosos pela vida, observai as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra do apoio divino? Pois é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nestes versículos, o evangelista Mateus deixa claro que a esperança está alicerçada na confiança na providência. Jesus nos convida a substituir a nossa ansiedade, o nosso medo, o nosso estresse, pela fé no cuidado divino. Deus cuida de nós. Nós precisamos confiar, fazer a nossa parte e confiar. Ficarmos serenos, confiar. Já em João, eu trouxe um trecho que eu amo ler esse trecho em João. Faz muitos anos. Eu ainda era católica, quando eu lia muito essa passagem de João, porque ela mexe comigo, eu gosto muito dela. É do capítulo 14, versículo 1-3, e diz assim: essas traduções que eu estou trazendo para vocês são da Bíblia de Jerusalém. Outras traduções, às vezes, mudam ligeiramente as palavras, mas dizem a mesma coisa. E lá está escrito assim: cesse de perturbar-se o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque é Jesus falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando me for
e tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus anuncia que há muitas moradas na casa do Pai e que ele irá preparar nossa morada, ele está alimentando a nossa esperança na continuidade da vida. Porque é claro que Jesus não diria isso se nós, pobres mortais, se tudo na nossa vida terminasse depois da morte física. Então, ele está alimentando a nossa esperança e a continuidade, o nosso entendimento, a nossa confiança na continuidade da vida. Além desses momentos materiais que a gente vive, mesmo quem tem a bênção de ter uma vida mais longa, como hoje é muito comum a gente ver. Mas quais seriam as prováveis consequências para alguém que perdesse a esperança? Porque tem gente que diz que perdeu a esperança, que não tem esperança. Então, quem perde a esperança também, quem não tem esperança também não tem fé. Então, quais seriam as prováveis consequências? A doutrina espírita ela esclarece que perder a esperança é abdicar da confiança, da condição de ser humano. É abdicar da confiança de Deus, mas é abdicar da condição humana e da própria vida interior, resultando em profunda tristeza, desânimo e perda de conexão espiritual. Quando você perde a esperança, você se desconecta dos seus amigos espirituais. A falta de esperança gera desespero, estagnação na evolução e, em casos extremos, pode levar ao suicídio, trazendo consequências dolorosas para o espírito que nós já conhecemos. Sem esperança, meus irmãos, nós paralisamos a alma e a vida material. Sem esperança, nós paralisamos tudo na nossa vida, tanto a nossa alma como a nossa vida material e espiritual. Rompemos temporariamente a ligação com o amparo espiritual, aumentando a sensação de abandono. E como se mergulhássemos, é como se nós, de repente, dessemos um mergulho profundo na escuridão, porque nos sentimos deslocados, não seguros, não cuidados, não vemos luz no nosso futuro. Isso é a pessoa que perde a esperança. O sofrimento e o desespero tomam conta dos nossos dias, porque a falta dessa virtude atua como uma doença que corrói a nossa alma, gerando desequilíbrios psíquicos e espirituais profundos. Quantas e quantas pessoas estão doentes, tomando remédios controlados? Na realidade, a alma está doente. O corpo está perfeito, mas é a alma que está doente. E certamente seriam muito melhor tratadas se submetesse a um tratamento de ordem espiritual, se submetesse a uma mudança de vida e ao propósito de mudar os seus pensamentos. Além de tudo que nós já vimos, a pessoa que não cultiva a esperança atrai energias inferiores, porque a desesperança cria sintonia com os espíritos obsessores, complicando o destino e o processo de evolução. Então, a pessoa que não nutre a esperança, ela se disponibiliza mais para a ligação com os seus adversários, e todos nós ainda temos adversários. Quando nós poderíamos alimentar a vida desses adversários com vibrações positivas, ajudando-os a se erguerem juntamente conosco, que essa é a nossa responsabilidade, nós sabemos. Então, quando nós abdicamos da condição
de alimentar a esperança, a confiança em Deus, a certeza do porvir, da vida futura, nós nos conectamos muito mais com as ondas vibratórias de baixa vibração. Com almas mais sofredoras, e isso acarreta para nós dificuldades extremas, doenças, perturbações e tudo que nós já conhecemos. Aqui, neste exato momento, por isso que eu me demorei um pouco mais aqui, porque neste exato momento acontece o maior risco do suicídio. Na hora que nós alimentamos a desesperança, que nós nos afastamos cada vez mais da esperança. Acontece o maior risco do suicídio. O desespero extremo pode levar ao ato de tirar a própria vida, o que em todas as doutrinas cristãs, portanto, também na doutrina espírita, é considerado um equívoco com consequências duradouras no plano espiritual. Sofrimentos que, às vezes, podem durar décadas, ou até podem ser centenários, nós sabemos disso. Meus irmãos, a esperança, o que é, como entender a esperança na nossa vida? A esperança é a âncora que permite sustentar a paciência durante as provas. Se eu sei que tudo vai passar, eu estimulo a minha paciência, eu ativo a minha tolerância, porque eu sei que vai passar. Então, a esperança é uma âncora. Como já comentamos, é vista não como algo passivo, mas como uma força que impulsiona a ação e a certeza de que um futuro melhor virá. Por mais tenebrosa que seja a situação, quando a pessoa tem esperança, ela diz, isso é uma fase. Eu estou passando debaixo de um túnel escuro, mas a luz vai apontar logo ali na frente. Ela não fica assustada. Ela pode até sofrer, mas não fica assustada. A esperança, ela é alimento da nossa alma. E ela é alimentada pelo conhecimento da imortalidade da alma. Ela é alimentada pela certeza da reencarnação, pela certeza da justiça divina. Esses conhecimentos todos, quando eu tenho certeza que vai passar, quando eu tenho certeza que eu vou reencarnar ainda, eu preciso resolver essas questões, exatamente para que eu possa ter condição de vir numa vida um pouco mais como trabalhadora, mais como discípula do que como necessitada, por exemplo. Quando eu alimento essa alegria interior, a esperança diminui a minha dor. Porque eu sei que vai chegar a hora que tudo isso vai ser explicado, que tudo isso vai passar, e que, dependendo da minha postura durante os momentos de provas ou de expiação, os meus resultados determinarão se eu tive maior ou menor sucesso. Se nós refletirmos com calma, perceberemos que, com grande frequência, aqueles que perderam a esperança e se entregam ao suicídio foi porque não tiveram paciência de esperar a resposta de Deus, no tempo de Deus. A gente é imediatista. E a gente não consegue, muitas vezes, ter essa calma, porque ou é no nosso tempo ou a gente não admite que virá. Quando, na realidade, a paciência e a perseverança nos ajudam a entender que, na vida, você não tem soberania sobre tudo. Até muitas vezes aquilo que aparentemente é fácil ter soberania, ter domínio, muitas vezes você não tem.
Então, é preciso botar um pouquinho o pé no freio e aguardar o tempo de Deus. Ele que sabe o tempo certo. No Livro dos Espíritos, na questão 617, os Espíritos nos dizem que o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Essa questão, ela diz que a lei de Deus, a lei natural, é dividida em duas grandes leis. As leis que regem a matéria e a lei que rege o espírito. Então, o sábio estuda a lei da matéria. Mas o homem de bem, ele estuda as leis da alma. E estudando e praticando as leis da alma, aprendemos que tudo acontece no tempo de Deus. Assim, como estudiosos do Espiritismo, aprendemos que a esperança nasce da compreensão racional de que a vida tem uma finalidade útil, a vida tem sentido, sim. O futuro é construção nossa, nós contribuímos quase 100% para o nosso futuro. As aflições têm causas atuais ou pretéritas. Isso é comandado pelas nossas necessidades, de acordo com os nossos programas reencarnatórios, mas as aflições, as causas delas, ou são atuais ou são de um passado, que a gente ainda não conseguiu compreender a verdadeira lição. Nós aprendemos que o sofrimento, na realidade, ele é um instrumento de progresso. Ele não é para lamentação, ele não é para eu me sentir rejeitada, nada. Ele é uma ferramenta de progresso, é um instrumento de progresso. Nós aprendemos também que a justiça divina se manifesta ao longo das existências. E isso é importante, porque às vezes a gente está vivendo hoje coisa que se nos parece injustiça. Mas por que nos parece injustiça? Porque não está 100% conectado com a nossa vida atual, mas tem uma conexão forte com vidas pretéritas. Então, a justiça divina, ela se manifesta ao longo das reencarnações, até que um dia nós seremos espíritos redimidos, como eu já sei que eu vou ler lá no final do livro Paulo Estevam. Não é espírito puro ainda, não era espírito puro ainda, mas era espírito redimido, que já não precisava mais reencarnar na Terra. Quando nós estudamos o capítulo 8º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, nós compreendemos que a esperança, ela deixa de ser promessa abstrata e torna-se certeza lógica da lei do progresso, da lei do progresso. Nós compreendemos ainda que a ansiedade, ela decorre da visão materialista e imediatista de que a fé raciocinada... Nós compreendemos ainda que a ansiedade decorre da visão materialista e imediatista e que a fé raciocinada transforma a inquietação em trabalho confiante. Eu acho que dá tempo. Lembra aquela mensagem de André Luiz, do livro Caminho Espírita? Ela não é grande, eu vou ler aqui, porque ela é pequenininha e eu acho que ela é muito boa para a gente conhecer quando fala desse assunto. Então, o nome da mensagem é Não Perca. Na realidade, é a lição de número 7 do livro Caminho Espírita, de autores diversos, mas essa é de André Luiz. E ele diz assim: não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. A gente, às vezes, não olha. A gente só se acha merecedor ou necessitado, às vezes. Não perca o humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicídiozinho no campo de suas forças. Ou seja, não se ache mais forte do que ninguém. Se você começar a incentivar a perder o seu humor,
você pode correr o risco, sim, desse desatino. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Nós nunca nos lembramos disso. Nós simplesmente achamos alguém, fulano ou ciclano, azedo, insuportável. Será que nós não somos um azedume para alguém? É uma boa pergunta. E André Luiz diz isso. Não perca a tolerância. Há muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície, surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é uma lição. Não perca a oportunidade de servir o semelhante. Hoje ou amanhã, você precisará do concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos, esses serão outros. Segunda, terça, quarta, quinta, voltam. Mas não são mais os mesmos minutos. Há sempre uma novidade, porque o tempo não é mais o mesmo. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Um bom conselho para todos nós, meus irmãos. E um estímulo para que a gente alimente a esperança, essa virtude teologal tão incentivada, tão recomendada por todas as religiões cristãs: a fé, a esperança e a caridade. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Tudo bem. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar à vontade. Então, como ninguém se manifestou, a Zilda vai fazer a prece. Não, que a prece é minha. É a Cárita. A Cárita vai fazer a prece de encerramento, ok, Cárita? Ok, dona Iracilda. Então, vamos nos concentrar, agradecer por esse momento dessa palestra edificante, que vem nos auxiliar nos momentos em que estamos precisando. Agradecemos, Senhor, por ter nos ajudado a permanecer aqui assistindo. Muito obrigada, Senhor, que possamos voltar para os nossos afazeres, e que assim seja. Que assim seja. Então, obrigada, viu, Maria, por esse momento que nos essa grande oportunidade para todos nós. Eu que agradeço, gente. Desejo que vocês tenham gostado do assunto, Maravilhoso, Maria. que é uma coisa do nosso cotidiano, que é muito interessante. Às vezes a gente tem vontade de estudar coisas diferentes e não presta atenção para esses pequenos avisos que nos ajudam bastante, né? Muito obrigada. É com carinho que eu atendo o convite de vocês. Maria, todos nós precisamos ouvir a sua palestra, porque ela é um alerta, é um despertar na nossa vida. Nós precisamos muito, porque todos nós temos dificuldades, não é mesmo? Essas dificuldades precisam ser trabalhadas, e com muita paciência, como você falou. Maravilhoso, boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigada, Muito Maria. obrigada. Obrigada também, gente. Um grande abraço para cada uma de vocês, tá? Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.